Boa tarde, hoje é 19 de abril de 2023, quarta-feira dessa semana mais curta com o feriado. Eu sou Carlos Caval e estou aqui acompanhado, como sempre, de Marcos Demarchi, nosso economista-chefe aqui na Ouriz, para mais um Ouriz Podcast. Como tínhamos nos comprometido na última gravação que fizemos, a ideia hoje é falar do anúncio que foi feito no dia de ontem do novo arcabouço fiscal, agora sim, finalmente, com o envio da lei complementar para a Câmara, momento a partir do qual nós temos elementos mais objetivos para comentar o arcabouço fiscal proposto. Embora ele tenha saído ontem à tarde, ainda com o mercado aberto, acho que a reflexão, né, que se fez com relação à proposta do projeto de lei, ela acabou, né, sendo digerida pelos mercados mais ao longo do dia de hoje, na quarta-feira, né? E, Marcos, como que foi essa reação hoje, até à luz do que está acontecendo lá fora? Boa tarde, Caval. Pois acho que o mercado parou para dar um... mercado não, a gente teve a divulgação ontem, os economistas, os analistas, acho que se debruçaram um pouco mais de ontem para hoje para entender um pouco mais o que estava ali na proposta da lei, e acho que, um pouco na linha do que a gente vai comentar logo a seguir, né, acho que foi uma proposta que deixa, no mínimo, muito a desejar, né? Acho que essa é a linha que a gente tem adotado aqui, que a gente conclui, e o mercado parece que está indo um pouco nessa direção. Em que pese, né, no que eu vou falar aqui, né, que a gente teve hoje pela manhã um dado bastante ruim de inflação na Inglaterra, e os juros na Inglaterra, na Europa, nos Estados Unidos estão abrindo um pouquinho hoje, né, o dólar, que a gente já debateu algumas vezes aqui, está se fortalecendo um pouquinho na margem hoje também por conta desses dados mais fortes de inflação no mundo desenvolvido, mas olhando como em reação, por exemplo, na moeda, né, a moeda brasileira hoje caindo aí mais de 1,5% frente ao dólar, mas e as demais moedas? As demais moedas não estão reagindo na mesma magnitude. Você tem o real pior do que as demais moedas. Bem pior que as demais moedas, pegando o próprio peso mexicano, que a gente às vezes usa como referência, o Chile, e até mesmo a Colômbia. A moeda da Colômbia está perdendo 0,50, né, mas o real é 3 vezes mais do que isso, a perda de valor frente ao dólar de hoje. E a curva de juros, né, voltou a estressar, né, depois de vários dias e algumas semanas fechando bem. Se a gente somar entre hoje e ontem, né, pegando esses 2 dias de reação de mercado, aí, considerando que a lei foi divulgada no meio da tarde de ontem, a curva na parte mais longa está piorando 40 bips, né, ou seja, subindo quase meio ponto percentual nos horizontes mais distantes aí da curva termo, ou seja, de fato indo um pouco mais na direção de que a proposta de ontem não vai trazer uma garantia de estabilização da dívida pública para os próximos anos, né? Acho que isso que vai ficando claro, né? E, de novo, ainda que lá fora a gente tenha visto aí uma abertura da curva de juros, principalmente no mundo desenvolvido, aqui no Brasil tá um movimento bem mais exacerbado, né? Caval, e aí? Qual que é o veredito aí, após aí algumas horas de reflexão sobre o que foi colocado? Olha, nós continuamos a ver, né, opiniões às vezes mais positivas com relação ao arcabouço divulgado, algumas opiniões mais céticas, mais negativas, né? E nós continuamos aqui com uma visão, vamos dizer, que está focando o lado mais vazio do copo, né? E não nos agradou a proposta divulgada ontem, em que pese que não houve grandes surpresas com relação ao que foi divulgado. Um primeiro ponto que acho que vale a pena chamar a atenção e que pesou em algumas das análises e que nos preocupa menos são as exclusões que foram feitas, né, da regra de gasto anunciada, né? Essas exclusões, em grande medida, eram, até por dispositivo constitucional, coisas que ou já eram excluídas no teto de gastos ou que passaram, né, a ser excluídas na PEC da transição, portanto já eram uma realidade e que, em geral, não, vamos dizer,
afetam tanto o resultado primário como parece fazer crer aquela longa lista de itens, né? O que nos preocupa mais e continua sendo, né, o foco da nossa atenção é, número um, primeiro, para onde vai o resultado fiscal à luz dessa nova regra, e número dois, do ponto institucional, né, o que ela altera do ponto de vista da solidez do nosso arcabouço fiscal. No caso do primeiro ponto, né, aqui chama a atenção, né, de muitos que a maneira como o governo introduziu, né, no projeto de lei o cálculo das receitas, né, no período de 12 meses, no mês de junho, e que servirá de base para o cálculo da expansão de gasto autorizada em 2024, ela acabou sendo feita de uma maneira, né, que calibra para cima, né, provavelmente no intervalo aí de 2 a 2,5% a ampliação do gasto real em 2024. Isso já parte de uma base do gasto inflada em 2023 por conta da PEC da transição, enfim, da autorização extraordinária que ocorreu para ampliação de gastos em 2023, que, enfim, a partir do ano que vem seria, né, superada pela nova regra. Então a gente tem um ano de grande expansão em 2023 e depois ainda, né, um aumento aí de 2 a 2,5% em 2024. Né? O resultado primário que também o governo propõe para 2024, né, um equilíbrio do resultado primário, ele certamente vai depender de um esforço de receitas muito grande. O próprio ministro Fernando Haddad tem falado aí, né, na necessidade de encontrar 100 a 150 bilhões, né, de expansão de receita para o ano de 2024, né? E a lei de diretrizes orçamentárias, que havia sido apresentada no final da sexta-feira passada, ela supõe essa receita adicional e, inclusive, trabalha com uma projeção otimista, mais otimista do que o próprio mercado, com relação ao crescimento econômico do ano que vem. Bom, no que toca às medidas de receita, que já sabíamos teriam que, né, acompanhar essa expansão de gasto proposta, elas têm se dado, a nosso ver, de uma maneira muito atabalhoada, não é, Marcos? Pois é. Primeiro, acho que um ponto curioso, né, e que nos chama a atenção é que a gente passou, sei lá, os últimos 10 dias, a gente que eu falo, né, a sociedade e a mídia principalmente, muito debruçado em cima da história de taxar o produto chinês, né? Que no final das contas não vai, se vier a acontecer, embora o governo já tenha falado que não vai acontecer, se viesse a acontecer, seria alguma coisa na ordem de 8 bilhões de reais. E a gente está falando que é necessário alguma coisa perto de 150 bilhões de reais. Então, esses 8 bilhões é muito pouco dentro daquilo que o governo precisa achar de receita para tapar esse buraco aí que está dentro da própria LDO, né? E aí, né, eu acho que o ponto mais interessante que a gente tem insistido é que as receitas que o governo tem dado como inseridas ali, que serão conseguidas, né, ao nosso ver, são de difícil acesso, né? Primeiro porque se for a tentar o abatimento da subvenção do ICMS no imposto das empresas, isso já está judicializado, pode aumentar a judicialização. Então, fala-se em 90 bilhões de reais, né? O governo tem repetido que talvez seja esse o montante a se conseguir por aí, mas será possível diante de um cenário de judicialização? E se não houver essa fonte de receita, vai atrás do quê? Aumenta imposto? Aumenta a carga tributária? A gente tem visto, por exemplo, o Congresso, através do próprio Arthur Lira, né, falando que aumento de carga tributária, aumento de imposto não vai andar no Congresso. Então, acho que o ponto, né, que pelo menos do meu ponto de vista aqui, é que eu tenho insistido, é uma regra de gasto, não uma regra fiscal, né, porque você cria uma regra para o quanto vai se gastar nos próximos anos, sem uma regra clara, sem uma previsibilidade clara de onde vai vir a receita. Acho que esse é o principal elo fraco aí da lei, né? E tem outros pontos, né, Caval? A história do
da mexida que se faz de maneira bastante significativa na lei de responsabilidade fiscal lá do início do milênio, né? Sem dúvida. Ainda comentando sobre a questão da proposta do governo dos 90 bilhões, da subvenção de ICMS, né, feita por estados, que muitas empresas abatem, né, por uma interpretação de uma lei alterada em 2017, né, como você disse, Marcos, é um assunto bastante complexo do ponto de vista do entendimento jurídico, né? Há muitos relatórios aí circulando no mercado mostrando, inclusive, o impacto muito grande que isso tem em companhias abertas, sobretudo no segmento de varejo, que adquirem bens, né, que tem a incidência desse tipo de subvenção. Portanto, não é uma medida tão trivial, né, como pareceu nas palavras do ministro Fernando Haddad, o superlucro das empresas, vamos fechar essa brecha. Não parece que é tão simples assim e tão pouco que haveria, provavelmente, uma disposição do Congresso de auxiliar, né, nessa direção. O mesmo Congresso que em 2017, inclusive, facultou essa possibilidade da redução da base de cálculo do IR dessas empresas, né? Mas o ponto aqui, né, é que, bom, e se essa receita não se materializar? E se nós não tivermos esse aumento de receitas, tal como o governo tem alardeado e inclusive, por enquanto, né, sem uma base objetiva sobre a qual possamos nos apoiar? A regra proposta, ela tem um impacto muito grande na institucionalidade fiscal vigente, porque ela altera dispositivos que são chaves na lei de responsabilidade fiscal, né? Então, resumidamente, quem quiser olhar mais no detalhe o argumento, né, eu escrevi artigo que será divulgado hoje na broadcast, né, detalhando um pouco mais os pontos da lei, né, que estão sendo alteradas na proposta do projeto de lei do novo arcabouço, né? Número 1, né, em primeiro lugar, não haverá mais a obrigação da apresentação de metas fiscais na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O governo apresentou projeto na sexta-feira com as metas, mas isso porque ainda vige a lei de responsabilidade fiscal que mantém essa obrigação. Mas isso não se tornará obrigatório a partir da aprovação do novo marco. Em segundo lugar, uma vez indicada a meta, se for o caso, né, não haverá mais a dinâmica de contingenciamentos e de avaliações a cada bimestre para se aferir como que as receitas estão evoluindo em relação ao projetado no orçamento, adequando-se às despesas, né, fazendo-se os contingenciamentos, né, adequados para se alcançar a meta. Ou seja, a meta, se houver, é uma meta indicativa e não há, né, a necessidade de correções ao longo do ano para se buscar o seu cumprimento. E, por fim, caso não haja, né, o cumprimento da meta fiscal, o presidente da República, simplesmente, no ano seguinte, né, enviará uma mensagem ao Congresso justificando o não cumprimento da meta. Em maio. No final do mês de maio, né, quer dizer, mais já... 4 meses depois que a gente já sabe o resultado do ano. Terá um tempo longo ali, né, para preparar essa mensagem, né, sem nenhuma consequência além da justificativa do descumprimento, né? Isso altera radicalmente, né, um retrocesso muito grande em relação ao que a Lei de Responsabilidade Fiscal hoje propõe, né? Porque essa lei, desde o ano 2000, né, desde a crise que tivemos no governo FHC, ela determina que a LDO tem que trazer a meta, essa meta tem que ser cumprida, né? E, por isso, ao longo do ano, você tem que ir fazendo, né, os ajustes, né, a calibragem para o cumprimento da meta. Para quem já esteve lá, né, teve a oportunidade de estar no Tesouro Nacional, a gente sabe que é fundamental essa dinâmica, né,
para que o Tesouro Nacional possa resistir às pressões, né, que vêm constantemente, na medida em que você está sempre contingenciando, está sempre restringindo a execução do orçamento preventivamente, no sentido de cumprir a meta, já que de antemão você não sabe como a receita se comporta ao longo do ano. Então, é como se você tirasse da mão, né, daquele que está pilotando o manche do navio ou do avião, o instrumento de pilotagem. A trajetória resultante vai ser, evidentemente, desconhecida. Então essa é a grande preocupação que a gente tem. A gente vai não só, né, voltar atrás no tempo para a sistemática que prevalecia antes do teto de gastos, não há mais teto de gastos, há uma nova regra, como a gente viu, bastante generosa em princípio para o ano de 2024, né? Mas regrediremos ainda ao mundo pré-lei de responsabilidade fiscal, que foi aprovada em maio do ano 2000 e que vigiu, né, por quase, né, 23 anos, provavelmente completará 23 anos aí, já alvejada de morte no que eu acho que é o coração da lei, que é o momento que ela exige a definição da meta e exige, né, o monitoramento e ajustamento dos gastos de forma a cumpri-la, né? Esse monitoramento falho, né, foi verificado, por exemplo, no ano de 2014. Né? O governo, no ano eleitoral da presidente Dilma Rousseff, não fez os contingenciamentos adequados, chegou após a eleição sem capacidade de cumprir a meta e, no mês de dezembro de 2014, o Congresso alterou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, reduzindo a meta de superávit para uma meta de déficit. Isso acabou sendo considerado ilegal pelo TCU, né, porque não houve o cumprimento do rito da lei, né, e no final do ano se ajustou a meta para baixo, e foi um dos principais pontos a definir o crime de responsabilidade, né, que levou ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. Parece que, né, aqui, de certa forma, se busca, né, algo que evite, né, que o governo, no seu plano de expansão de gastos, corra esse tipo de risco. Não precisa mais ter meta, não precisa mais buscar o cumprimento da meta, não cumpriu a meta, não acontece nada. Então isso, para nós, é um retrocesso muito grande e acho que, na medida em que fique claro que é essa é a proposição do governo, vamos ver, né, se há algum tipo de modificação no Congresso Nacional. Cauã, acho que, até remetendo ao seu artigo que deve sair ainda hoje, né, essa foi a vitória da disciplina fiscal, a vitória do Ministério da Fazenda. Qual terá sido a proposta da ala política do governo, se essa foi em teoria, né, a proposta disciplinadora que tanto tem se falado, né? Marcos, é exatamente essa a dúvida, né? O que faltou, né, na proposta do governo que a ala política quis e o Ministério da Fazenda bloqueou? Talvez a possibilidade de capitalização de bancos públicos excluída da regra, talvez mais exclusões da regra, enfim, talvez um limite para expansão do gasto maior. Mas do investimento, assim, né? Ou sem limitações para investimentos que já têm piso, já podem, né, ser expandidos se o resultado fiscal ficar acima da meta, enfim. Eu acho que é uma regra muito adequada ao ciclo político, né? Quer dizer, dá uma liberalidade para o governo ampliar os gastos nesse mandato presidencial, que nos governos anteriores do PT, ou dos demais presidentes antes da LRF, nunca existiu, né? Então, em tese, a meu ver, essa regra, torcemos, deveria ser modificada no Congresso Nacional, e a nossa sugestão, pura e simplesmente, é a eliminação do artigo 7º do projeto de lei, que é aquele que faz essas modificações na LRF. Acho que, para começo de conversa,
né, o Congresso deveria eliminar, né, do projeto o artigo 7º. Mas acho que não vai ser o caso, né? Inclusive o Lira, né, antes de ontem, numa entrevista com o Fernando Haddad ao seu lado, falou que não acredita que para esse projeto a votação vai ser tranquila, sem maiores problemas, e inclusive não necessitando, ele deverá conseguir quórum constitucional, votação constitucional, que é mais de 308 votos. Então, ao que tudo indica, o Lira, por já ter olhado nessa proposta lá atrás em algum momento, né, quando a Haddad conversou com ele, acho que, ao que tudo indica, não deve ter maiores mudanças, pelo tom do Lira, pelo menos. Esse é o risco. Enfim, continua aí a divisão dos mercados com relação a como interpretar essa regra. Enfim, vínhamos, inclusive, tínhamos comentado isso, né, de uma melhora dos ativos brasileiros, né, até imaginando aí que a regra fiscal, no final, ela acabava dirimindo, né, a incerteza, né, criando um ambiente, vamos dizer, menos inseguro para os investidores, mas a nossa opinião não é essa. Nossa opinião é que a regra não é boa, ela não contribui, né, para que haja estabilização da dívida pública, ela exige aumentos de receita que, se não vierem, vão gerar, né, uma trajetória mais acelerada de expansão da dívida pública. Bom, acho que ficamos por aqui e voltamos aí mais à frente para fazer outros Ouriço Podcasts. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Uma boa tarde.